deixar uma breve reflexão aqui no tema solidão. Texto base, João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 8. O Senhor é que vai diante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te atemorizes. Josué foi nomeado sucessor de Moisés. Ele era discípulo de Moisés, agora Moisés o encorajava a enfrentar suas novas responsabilidades e batalhas. Assim é comigo e com você. Todos os dias Deus nos dá uma batalha, uma peleja, seja no mundo espiritual e em diversas áreas de vossas vidas. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não tema, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Muitas das vezes eu e você nos encontramos só, perdidos na batalha, perdidos, não sabendo o que fazer, não sabendo a quem recorrer. Quando os recursos deste mundo acabam, a gente recorre a Deus em oração, em súplica, em clamor, em petição, e Deus manda a resposta do seu alto e sublime trono. Graças ao meu bom Deus, uma simples oração que eu fiz de alguns minutos pela madrugada, Deus me enviou uma resposta a qual eu precisava neste momento, a qual eu estou passando, nessa dificuldade a qual eu estou enfrentando no meu dia a dia. Bem sabemos que Deus é o nosso socorro, nosso refúgio, Jesus Cristo, nosso mediador entre Deus e os homens, e o Espírito Santo de Deus, nosso intercessor, nosso socorro bem presente na hora da angústia, da batalha, da peleja, da aflição. Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Creia, meus amados irmãos, quando tudo e todos lhe abandonarem, o Senhor jamais te abandonará, te desprezará. Em meio a qualquer tipo de perigo, bem sabemos que o mundo espiritual, o reino das trevas, existe projetos arquitetados para destruir o povo de Deus, para aniquilar, para escandalizar, para tentar fazer todo tipo de armadilhas, mas o nosso Deus revela, o nosso Deus, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Eu sempre peço a Deus proteção vinda da parte do Senhor, não confiando na força do meu braço, mas sim na força e na proteção divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou aqui para agora João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Cristo venceu por nós, nós que somos crentes em Cristo Jesus também triunfaremos, venceremos dia após dia. Basta apenas crer, confiar e o obedecer. O obedecer é melhor do que sacrificar. Bem sabemos que isso é bíblico, meus amados irmãos. Quando nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós se deleitamos na palavra de Deus, o mundo nos esquece, o mundo vos persegue. Vou deixar aqui uma passagem para você no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 21 ao 23.
Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Os filhos haverá de se levantar contra os progenitores e os matarão. Olha, um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Os filhos haverá de se levantarem contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O mundo odeia, meus amados irmãos, quem acredita na Bíblia, quem acredita em Jesus Cristo. Nós somos desprezados, nós somos chamados de loucos, burros, ignorantes, somos chamados de doentes, de enfermos. As pessoas, os ímpios, escarnecem da nossa fé, da nossa simplicidade, da nossa comunhão para com Deus, ficam com pré-julgamentos, ficam nos menosprezando, ridicularizando, humilhando, escarnecendo, expondo a nossa vida, mas Deus é que nos justifica e nos protege dia após dia, porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo só acontece se for da permissão de Deus, pois o nosso Deus é o general de guerra, ele nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Louvado e engrandecido seja Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 8. 32, versículo 8. Mas os nobres projetam coisas nobres, na sua nobreza perseverar. Agora Isaías capítulo 41, versículo 16, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Agora Isaías capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Nosso Deus nunca esquece nem de mim nem de você, meus amados irmãos. Nós somos escolhidos no ventre de vossas mães, para o uso exclusivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós que acreditamos, cremos no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, no sacrifício de sangue, quando seu sangue verteu no madeiro, sangue carmesim, para purificarmos de todo o pecado, de toda transgressão e iniquidade. Aquele sacrifício foi um favor imerecido, ou seja, a graça. Louvado e engrandecido seja Deus por mim e por você. Creia, meus amados irmãos, no sacrifício de Cristo, e creia que Cristo não está mais pregado no madeiro. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele nos veio para nos dar vida e vida em abundância. Louvado e engrandecido seja Deus. Mas estamos aqui somente de passagem, somos peregrinos nessa terra. Estamos com a incumbência de apregoar o Evangelho aos cativos, aos necessitados, aos aflitos e aos pobres de espírito. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e meu jugo é suave, diz o Senhor. Não devemos confiar na força do nosso braço, no nosso entendimento, no nosso intelecto, na nossa status, nos nossos contatos, nos nossos meios de defesa contra o perigo. Bem sabemos que o cristão, o crente em Cristo Jesus, por muitas das vezes é perseguido, é subjugado, é traído, é caluniado, é perseguido, mas creia, meus amados irmãos, que Deus está contigo e comigo, está conosco a toda hora. Os olhos do Senhor estão contemplando o nosso gemer, chora, clama, entra, suplica, entra na sala do trono do nosso Senhor Jesus Cristo, e o mais Ele fará por mim e por você, meus amados irmãos. Tudo está no controle de Deus. Sim, não devemos também tentar o nosso Senhor Deus, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Devemos ser prudentes, devemos ter cautela com todas as coisas aqui nesta terra. Não devemos enfrentar os perigos deste mundo como se fosse uma coisa natural, mas devemos estar na torre da vigilância e saber que Deus está no controle de tudo e de todos. Só acontece alguma coisa na minha e na tua vida se for permissão do nosso Deus. O mal só opera
se tiver a permissão do nosso Deus, seja o assassino, o homicida, seja o sequestro, seja a enfermidade física, seja a enfermidade espiritual, seja a enfermidade no seu psicológico, seja uma enfermidade psíquica, seja uma batalha, seja um problema financeiro, seja um problema na sua família, no seio familiar, isso tudo é permissão de Deus. Eu não estou querendo aqui anular o poder do império das trevas, não, mas o poder das trevas só opera se Deus permitir, mas Deus nos dá o escape todos os dias. Louvado e engrandecido seja Deus. Jeremias capítulo 33, do versículo 1 ao 3. Veio a mim a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez essas coisas. O Senhor é que forma para estabelecer. O Senhor é seu nome. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que tu não sabes. O nosso Deus revela o oculto e o escondido. Não há nada em oculto e escondido que Deus não revele, meus amados irmãos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Seus cabelos são brancos como a lã branca. Seus pés são reluzentes como latão reluzente. Louvado e engrandecido seja Deus. E da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Louvado seja Deus. O nosso Deus é poderoso. Ele vai desfazendo as obras malignas. Pelo poderoso nome de Jesus, ele vai dando o escape, o refrigério, o renovo. Ele derrama do bálsamo, do azeite, da proteção divina, da proteção física, da proteção espiritual contra o homem sanguinário, o homem perverso, o homem violento, o salteador, o ladrão, o fraudulento, o homicida, o assassino, as bruxarias, a macumbaria, a feitiçaria, as demandas do inferno, os dardos inflamados de Satanás e seus demônios e as pessoas que trabalham em prol do reino dele. Deus vai desfazendo a maracutaia, a arapuca, a mandinga, os perigos existenciais da vida de um crente, meus amados irmãos. Nossa confiança vem do Senhor Jesus Cristo, do sentinela, o guarda de Israel, o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Ele não dorme, ele é o guarda de Sião, ele é Deus forte e poderoso na batalha. Nada nem ninguém pode vencer o nosso Deus, que está acima de tudo e de todos, Criador de tudo e de todos. Louvado e engrandecido seja Deus. Conclusão disso tudo, meus amados irmãos. Conclusão dessa simples reflexão: estamos guardados e protegidos pela mão potente do nosso Deus, que é soberano, onisciente, onipotente e onipresente. O Deus poderoso, soberano, Jesus Cristo, ele existe na batalha, ou seja, na solidão a qual você está passando, a qual eu estou passando. Não abandona nos perigos do dia a dia, mas creia que Deus está no controle da minha e da tua vida. Crê somente e tu verás a glória de Deus. Não devemos confiar, se estribar na força do nosso entendimento, do nosso intelecto, da nossa força física, mas devemos confiar na força do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre pedindo graça, misericórdia, piedade, compaixão, proteção de todos os perigos, todos os males, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. E Deus é fiel, ele vela pela sua palavra e ele se agrada de uma pessoa, de um crente que ora de joelho, que clama pedindo a Deus solução dos problemas, soluções das batalhas, soluções da peleja e livramento de todos os perigos, seja do homem mau, do homem sanguinário, das obras malignas, das hostes espirituais deste mundo tenebroso. Creia, meus amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele é o mesmo Deus ontem e hoje para todos sempre, e as portas do inferno não vão prevalecer. E se nós padecermos aqui nessa terra, se nós chegarmos a falecer aqui nessa terra, creia, meus amados irmãos, que nós não podemos também
ter medo daquela pessoa que pode nos tirar a vida, mas devemos temer ao nosso Deus, porque Deus é que vai nos dar o destino, se nós vamos para a vida eterna, na mansão celestial, ou nós vamos para o Hades, ou seja, o inferno, lago de fogo e de enxofre. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui somente de passagem. Quem perder a vida por amor de Cristo, achá-la-á. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso, meus amados irmãos. Não estou querendo dizer aqui que nós somos super crentes, nós temos medo, sim, temos por muitas das vezes entramos numa tristeza, numa depressão, numa ansiedade, num perigo existencial, mas creia, meus amados irmãos, ande em retidão para com o nosso Deus, não vacile diante dos perigos, seja sempre prudente como uma serpente e manso como uma pomba. Louvado e engrandecido seja Deus. Devemos ser assim, meus amados irmãos. Devemos ter o olhar espiritual das coisas. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades do ar. Nossa luta é contra as hostes espirituais do maligno deste mundo tenebroso. E devemos estar revestidos com as armaduras de Deus para que possamos guerrear no mundo espiritual. Veja bem, uma pessoa que quer tirar a vida de outra pessoa, quer prejudicar, seja de qualquer forma, de qualquer maneira, ela não está sobre o poder do Espírito de Deus, mas sim de um espírito de trevas, de um espírito maligno, porque uma pessoa que age de uma forma tão diabólica, tão tenebrosa como essa, ela está sobre o poder de uma força maligna espiritual, de uma força das trevas. Mas creia que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja somos nós, templo e morada do Espírito Santo, e as luzes dissipam as trevas. No seu devido tempo nós vamos cantar o cântico de vitória e vamos jubilar, alegrar-se, regozijar-se no Senhor. Bem sabemos que o nosso Senhor é que está no controle de tudo e de todos. Creia, meus amados irmãos, creia somente. Quando eu prego, meus amados irmãos, a minha boca está mais próxima do meu ouvido. Eu estou pregando primeiro para a minha pessoa. Quando eu prego, eu sinto o bálsamo, o refrigério da palavra de Deus me fortalecendo, me dando graça, entendimento, conhecimento, à luz das Sagradas Escrituras. Pois isso é que acalma o meu coração, isso é que vem dar o refrigério à minha alma, isso vem como um bálsamo para o meu espírito, para a minha alma. Que Deus possa me lapidar, me moldar, me dar o refrigério, o renovo, que Deus possa nos colocar no cálice da bênção, nos protegendo de todo e qualquer mal, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. O povo das trevas, o império das trevas se reúne em prol para destruir a obra do Senhor, destruir o povo de Deus, destruir o povo que acredita na Bíblia Sagrada, o povo que clama, ora e suplica, mas o nosso Deus vai desfazendo os laços, as armadilhas, as artimanhas de Satanás. Bem sabemos que o nosso Deus, ele entra na peleja, ele entra na guerra, ele entra com sua mão poderosa, com seu mover, com seu agir, com seu operar, com sua destra fiel, e ele nos protege de todo e qualquer mal. Creia, meus amados irmãos, quando eu falo isso, eu falo com convicção, porque a minha confiança vem do Senhor. Louvado e engrandecido seja Deus. Quando eu e você se sentimos só, se deleita na palavra de Deus, se deleita no louvor, se deleita no estudo da palavra, e a palavra vem falar com você. Antes, entre em oração, que é um diálogo do homem para com Deus, e Deus vai trazer a resposta através de um irmão, através de uma irmã, através do estudo da palavra de Deus, e nós vamos ser consolados, confortados, nós vamos obter o refrigério, o renovo, nós vamos ser exortados, admoestados, e nós vamos ter a esperança. Nossa esperança vem do Senhor Jesus Cristo, e nunca perdeu uma batalha. Ele peleja por mim e por você. A nossa causa não é nossa, a nossa causa é dele. A nossa luta não é nossa, a nossa luta é dele. Creia, meus amados irmãos. Vou deixar outra passagem bíblica aqui para breve reflexão. Glória a Deus. Carta aos Romanos, Paulo escrevendo aos crentes em Roma, capítulo 8.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma condenação há e ao pendor do Espírito. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para as coisas da carne, para o Espírito das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito em que vos habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica como o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com eles sofremos e também com eles seremos glorificados. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê não o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a verdade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E os que a este chamou, a este também justificou. E os que justificou, a este também glorificou. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos justifica é Deus. Quem nos dá a proteção da minha família, da sua família, é o nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E vou deixar aqui também no livro de Levíticos, que quer dizer santificação.
nos 5 primeiros livros da Bíblia, descrito por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Pentateuco, a lei Torá, a lei mosaica. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, é muito bom a nossa confiança vindo do Senhor, a nossa confiança, o refrigério, o bálsamo, o azeite, para acender a nossa lamparina, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Levítico capítulo 24, versículo 17. A pena do pecado e da blasfêmia. A blasfêmia, o pecado contra Deus, existe perdão. O pecado contra o nosso Senhor Jesus Cristo, existe perdão. O pecado contra o Espírito Santo, não existe o perdão. Louvado seja Deus. Capítulo 24, versículo 17. Quem matar alguém será morto. Essa é uma lei que nada nem ninguém passa por despercebido. Ninguém tem essa autonomia de tirar a vida de ninguém. Louvado seja Deus. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem matar o próximo, morrerá também. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem tem a convicção para onde vai, louvado seja Deus. Bem sabemos que não devemos brincar, não devemos afrontar o mal, não devemos andar nos perigos, andar imprudentemente. Devemos ter a prudência, o discernimento, devemos saber como se comportar, devemos saber e ter o discernimento onde, como devemos se posicionar. Mas quem tem a plena convicção de que vai para o céu, para a mansão celestial, rua de ouro, mar de cristal, muro de jaspe, devemos descansar no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor, e ao seu devido tempo, na devida hora, no devido momento, Ele vos exaltará. Louvado e engrandecido seja Deus, que possamos ter uma tarde abençoada na santa e gloriosa presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.